A gente sabe que a viola caipira atravessa gerações dentro da cultura brasileira, que é um instrumento, por mais que tenha uma origem portuguesa, a amplificação e o crescimento desse instrumento se deu aqui no Brasil, principalmente dentro da música sertaneja, da raiz, né, expressada ali pelos caboclos, pelos sertanejos, e realmente de fato da roça, nascidos e criados. E nosso convidado de hoje tem uma trajetória fantástica, porque o homem já tocou viola até para fora do planeta Terra e acompanha o trabalho dele faz muito tempo. Vem com a gente que esse episódio está sensacional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de formação, mas comunicador por opção, trazendo para você assuntos relevantes dentro do nosso querido e maravilhoso agronegócio. Força essa que toca essa economia desse país e é responsável por quase um terço do nosso PIB. E dentro do agronegócio, a gente sabe também que o sertanejo está enraizado, faz parte da nossa cultura e está entranhado ali no dia a dia, na vivência do campo, porque o agro respira o sertanejo. E o nosso convidado de hoje, olha só a história dele, hein? Ele é violeiro, cantor, compositor, com uma trajetória marcada pela valorização da música raiz, mestre em música pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e construiu a sua carreira com foco na viola caipira como principal instrumento de expressão artística. Reconhecido aí por levar a cultura brasileira a novos espaços, foi o primeiro brasileiro a se apresentar no parlamento inglês e também a lançar uma viola assinada fora do país. Em seus shows, busca criar uma conexão direta com o público, transformando a plateia em parte ativa do espetáculo, sempre com o objetivo de espalhar leveza e alegria por meio da música. Nosso convidado de hoje, Almir Pessoa. Pedro Maia. Você tá bom? Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Satisfação enorme estar aqui com vocês, cara. Rapaz, satisfação a minha aqui, já tietei ele aqui nos bastidores aqui, tava contando uma história aqui de uma passagem que eu presenciei, né, o Almir tocando viola numa arena de rodeio, tá? Não tô falando de subir no palco não, gente, é lá na arena, lá onde o boi pula, lá no meio, e ele sai atravessando essa viola, rasgando a multidão, né, não, Almir? Você sabe, Pedro, que eu até comecei a contar para você aqui em off, né, a trajetória desse show, Viola na Arena. Eu tô olhando para a câmera certa ali mesmo? É essa mesmo? É, a sua aquela de lá, essa Perfeito. aqui é de nós dois. Maravilha. E o show Viola na Arena, ele começou assim, de uma canja. No meio musical, a canja é o quê? Você tocar ali, né? Dar uma participação. Tá na resenha ali, ó. Exatamente. E, cara, eu morava em Anápolis e o meu sonho de início era tocar na Arena de Barretos. Eu pensei, como Barretos está longe, né? Eu acho que começar aqui por Anápolis aqui tá mais fácil, né? E aí, então, eu cheguei lá na Arena de Rodeio e aí perguntei para um camarada, Rogério Salles, depois virou meu amigo, falei, meu irmão, como é que faz aí para... Deixa eu dar uma canja aí dentro dessa arena aí e tal. Ele falou, toca essa viola aí. E eu catei a viola, toquei. Ele falou, pode vir à noite que tem equipamento todinho aí para você. Eu falei, pensei, tem equipamento todo, né? Cheguei à noite, cara, o equipamento era um cidadão segurando o microfone na boca da viola e o outro segurando o microfone na minha boca. Aquilo, tipo assim, a microfonia, que é aquele barulho chato, né? Aquele zunido, cobriu tudo, porque você coloca dois microfones perto, só dá isso. E o povo de Anápolis, bom demais, eles pelo menos não vaiaram, né? Aí, um ano depois, eu contando isso para uma pessoa muito querida, ela falou, escuta, você tá aí ralando na noite, tocando em bar, não sei o quê, por que você não faz profissionalmente? Eu falei, mas como? Cara, por Deus, na mesma hora aparece o Chitão Chororó na televisão, tocando com aquele microfonezinho headset e o violão sem fio. Aí eu olhei, eu falei, eureka. Falei, cara, é isso. Aí fui atrás desse negócio, arrumei, consegui alugar esse equipamento. Aí cheguei em Anápolis, mesmo lugar, né? Falei, escuta, tem jeito de você deixar eu dar aquela canja marota e tudo mais, só que dessa vez o seu equipamento é muito bom, mas se você puder deixar eu tocar no meu. Falou, não, chega aí de noite aí. Rapaz, eu cheguei e eu mandei a viola naquela arena, pá, mas foi que nem acender um fogo numa palha seca, cara. Foi uma loucura. Incendiou a moçada. Até hoje eu me arrepio, porque foi muito instantâneo. Aí daquilo eu já consegui... Toquei, né? Aí consegui espaço para tocar em Goiânia. Quando eu toquei em Goiânia... Na Pecuária de Goiânia? Na Pecuária de Goiânia, mas ainda sem cachê, né?
Aí o que eu fazia, cara? Desde o início, aquele sentimento de empreendedorismo. E aí, como não tinha cachê, eu chegava pro Mercadinho do Zé, Sementes Amazonas do Seu Divino, que Deus o tenha, né, e tudo. E chegava, escuta, vocês não dão aí 300 para mim, 400, não sei o quê, e ficava parecendo um blusão de piloto. E eu entrava dentro da arena, porque aí quando alguém me filmasse, Parecia tava propaganda aquela propaganda. E aí eu fiz Nápoles primeiro, depois Goiânia. Com isso, o pessoal da companhia, o João Palestino, me ligou. O seu Mário Macaco, que era o contratante na época, ele falou, escuta... E Palestina era gigante, né? Você tá louco. E o João Palestino tinha falecido no ano anterior. O seu Mário Macaco me contratou, cara, para ir à Palestina, interior de São Paulo, na cidade do João Palestino, para fazer uma homenagem a ele. E aí aquilo abriu as porteiras assim, puf, porque você começar num rodeio fazendo homenagem ao cara que é talvez um dos pilares do rodeio no Brasil, né, dessa coisa de companhia e tudo. E aí daquilo incendiou, assim. O show Viola na Arena foi lançado em 2002. No ano de 2003, Pedro, eu fechei o show, assinei contrato e fui para a estrada e fiz 97 shows. Caramba! Sem empresário. Era eu mesmo fechando tudo, fazendo tudo. Eu tinha tanta confiança assim no negócio. Aí quem cuidava da sua logística, do hotel, do logística, transporte? hotel? Era a gente mesmo, cara. A bordo de um Ford Ka 1.0, eu rodei 100 mil quilômetros desse carro de um ano todo. Caramba! Foi uma loucura, porque não tinha logística. Nessa brincadeira, eu caí no agrado do pessoal do Pará, da Federação da Agricultura do Estado do Pará. Dr. Carlos Xavier, se o senhor estiver vendo isso aqui, eu mando aquele abraço do tamanho do Pará para o senhor. Caí no agrado dele, ele me levou para Venezuela, me levou para aquele norte do Brasil todinho, me levou para Roraima, me levou para no Rodal Norte. Aí você nem vinha em casa mais, então? Não, aí ficou aquela doideira, né? Porque 97 shows um atrás do outro. É um show a cada 3 dias. E com essa logística doida, aí na mesma hora que eu estava, por exemplo, no interior de São Paulo, eu estava no Pará, estava no Mato Grosso. Tem até uma passagem que essa foi o recorde de logística mal feita até hoje. Eu estava em Paragominas, do Pará, e aí eu fui, bicho, para Araputanga, no Mato Grosso. 2.650 quilômetros num tiro. Nossa. E aí chegando lá em Araputanga... 3 dias de viagem. É, quase isso. E aí chegando em Araputanga eu tinha que estar... Eu saí de Araputanga meia-noite para chegar à meia-noite do outro dia em Icém, no interior de São Paulo. Putz. Cara, então era isso a minha logística, sabe? Era desse jeito. Esse show que você viu, né? O Viola na Arena. Mas eu agradeço demais, que o Viola na Arena me deu... projeção, né? Cara, na verdade é assim. Por um certo aspecto, eu até trago isso nas palestras, que a convite do Senar eu comecei a fazer palestras contando essas histórias, né, e tudo mais, porque tem um quê de empreendedorismo muito forte, cara. Demais. Nessa parada. Por exemplo, com aquele lance de tocar em abertura de leilão de gado de elite no estado do Pará, principalmente na fazenda do Rocco Quagliato, daquela turma ali, né? Xinguara ali, né? Xinguara, por Fazenda ali. Rio Vermelho. Fazenda Rio Vermelho. Ou, às vezes, lá pra cima, lá pro Marco Marcelino, aquela turma. Então, andava com esse pessoal. Era assim, cara. Pô, você imagina você sentar na mesa com o Rocco Quagliato, mesmo que você não queira evoluir, você evolui por osmose, cara. Vamos contextualizar aqui, amigo, para o pessoal entender quem que é Rocco Quagliato. Todo mundo já ouviu falar daquela novela do Rei do Gado? Ele é o cara que inspirou a novela do Rei do Gado, né? Ele é só o Rei do Gado. Ele é o Rei do Gado. O Antônio Fagundes ficou andando com ele, né? Não sei quanto tempo lá, para pegar os trejeitos lá, ver como é que eles se comunicavam, para ele fazer o personagem dele. Olha só quem que é o cara. E aí, então, exatamente. E aí, o que acontece? Eu ia tocar lá no Pará e o pessoal... Geralmente a minha apresentação era no início da abertura do leilão, né? Uhum. E tocava ali o hino nacional, fazia algumas coisas e tudo mais. Só que sempre chegava ao final, o pessoal muito animado falava: ô Almir, eu sei que você já fez sua parte do contrato, mas não tem jeito de você tocar pro pessoal dançar? Dançar? Cara, dançar, como é que... Eu não trouxe banda, não trouxe nada. Era só você e a viola. Eu e a viola, aí eu coloquei um tabladinho de catira, que eu ficava batendo o pé em cima dele, tal, e uma gaita, que o locutor Piracicabano que me falou, desse negócio de tocar gaita, que era o Bob Dylan. Do suporte, assim? Do suporte. E aí, então, essas coisas, cara, foram acrescentando por necessidade e foi ficando parte do show. E aí, essa junção de arena de rodeio com leilão de gado
me deu um lance de comunicação. Eu achei muito bacana você falando aí que se você é agrônomo de formação e comunicador de coração, né, por opção. Então eu me sinto também um colega seu de comunicação. Tamo junto. Porque ali, o que acontece? Ali era aquela história assim, você estava... Eu sou contextualizado de um negócio, por exemplo, que aconteceu disso. Eu fui tocar num leilão do rock, e aí tinha o JPC, Jorge Paulo, que era Jorge Paulo e Castro, mas ele ficou com o JPC a marca, né? Que veio a ser prefeito de Redenção. Ele não tinha intenção de entrar no ramo de gado de elite naquele momento. Tava lá para ele tava. curtir Só lá. que ele já tinha. A fazenda dele já estava preparada para isso. Ele tinha grana para entrar. Tava tudo. Ele só tava precisando de riscar um fosque, como diz assim. E aí eu tô lá no leilão do rock. O que eu fiz? Tô sem fio. Cheguei. Agora essa música aqui vai pro meu grande amigo, meu brother, o JPC. Pá! E mandei. Ali, bicho. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é pobre quando bebe fica o quê? Rico demais. E quem já é milionário vira o quê? Bilionário. Meu amigo, o cara, já deu aquele lance, ele foi o maior comprador desse leilão, ele que não tinha intenção de entrar no gado de elite, o cara entrou de cabeça no negócio. Então, assim... Leilão é muito isso, né, Almir? Cara, eu já participei de alguns leilões, eu fui no leilão de cavalo, e o povo parece que eles ficam instigando o cara assim, ô fulano, oi, o que é isso? Você tá aqui, já tomou meia garrafa de uísque até agora, eu não vi você comprando um... Tá sem dinheiro, ó, tá liso. Aí, falou no ego do homem, acabou. Acabou. Não, você quer ouvir mais uma dessa? Manda. Ano de 2004, mais ou menos, eu já tinha dado um rolê bem bacana em Arena, né? Que tava, o Viola na Arena tinha feito essas peripécias. E aí, um camarada lá do Pará falou, Mir, você podia vir tocar aqui numa vaquejada. Aí você toca na vaquejada e toca no leilão do meu pai. Aí beleza, só que não disse que jeito era o pai dele, né? Como é que era. Aí beleza, eu cheguei lá. Na sua cabeça era mais um evento. Beleza. Aí eu cheguei em Belém, tudo certinho, pá, táxi esperando, aquela história. Chegamos lá na cidade. Agora eu só não lembro se era Mãe do Rio ou Rio Mari, que é mais perto de Belém, é o quê? Você me apertou. Enfim, é pra lá, porque tem Rio, acho que é Mãe do Rio. Porque Rio Maria é aqui no sul do Pará, isso mesmo, mãe do Rio, lá pra cima. Aí eu cheguei lá e aí eu tinha um cabelão grande na época, chapéuzinho na cabeça, cabelão grande. Aí o jovem falou assim, pai, trouxe um violeiro aí pra tocar no leilão do senhor. Rapaz, era um cearenção daqueles brutos, seu Saraiva. Falei, o quê, rapaz? Tô se violeiro esse cabeludo na minha frente, que é esse cabeludo para tocar no meu leilão, tá ficando doido? Com muito custo ele conseguiu convencer o pai dele a eu tocar 2 músicas. Só que o seu Saraiva, eu acho que ele não tinha feito o censo da história toda. Por quê? Fazendeiro no Pará, pelo menos naquela época, era goiano, mineiro, paulista, paranaense. E o que eles gostam? De música raiz, brother. Vocês falar de Tião Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco, era o que era. E eu já tinha perguntado para os moradores locais, as pessoas locais, quem tinha sido o último violeiro a estar lá. Sabe qual é a resposta que eu ouvi, bicho? Tião Carreiro e Pardinho. Puta que... Tipo, nós temos um gap aí falando de mais de 20 anos, sei lá. Tá doido. E aí, na hora que eu fui tocar as 2 músicas, pá! Pagode em Brasília. Aí toquei ali, nem lembro o que eu toquei, mas certamente era isso, né? O que todo mundo conhece e tal. E eu cheguei, toquei as 2 músicas. E ele já tinha dado uísque pra moçada, rapaz, só viu o chapéu voando. Aí pegou fogo. Aí o velhão virou pra mim e falou assim, mais 2, né? Pã, daquelas 2, não sei o que, virou 1h30 de show. Virou Cara, 20. Pedro, sem sacanagem, ele vendeu o cachorro da fazenda, velho. Um cachorrinho vira-lata. Peraí que esse aqui dá um corte viral aqui. Meu amigo, ele vendeu o cachorro da fazenda. No leilão de gado. No leilão de gado. Quem quer comprar esse cachorro, não sei o que, o leiloeiro ficou louco. Sei lá quantos R$1.000 no cachorro da fazenda. Não, aquilo virou uma loucura. Aí o velho virou meu fã. Aí todo leilão você tava lá agora. Não, aí o velho ficou na minha cola. E aí, só para arrematar a história, o velho falou, vamos na fazenda Tarcísio Meira amanhã. E o rapaz, chegamos lá na casa do velho primeiro, né, no dia anterior e tal, e eu achava
que a característica, na minha, como é que fala? Na minha inocência, eu achava que um vinho de gente rico, a característica dele era você não passar mal. Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Cheguei lá na casa do seu Saraiva, bro, e tinha um carneiro assado, e eu entrei no vinho que estava servindo lá, não sei se era lambrusco, o que era, um negócio frisante, docinho, e eu mandei bala, achei que pra mim era a coisa mais, né? Pô, eu tava saindo da noite, cara, imagina só. E aí, tocando e tomando aquele vinho, aquele negócio. E o seu Saraiva lá animado. E o seu Saraiva animado. O violeiro, o violeiro, o violeiro. Aí quando ele descobriu que meu pai era cearense, meu pai é cearense, aí ele ficou louco. Eu sou filho de pai goiano e mãe cearense. Aliás, pai cearense e mãe goiana. E aí ele ficou louco. No outro dia, na hora de visitar a tal da fazenda do Tarcísio Meira, cara, era tipo 6.000 alqueires de terra. Uma loucura. Uma fazenda naquela ressaca. enorme. Eu não ressaca, bicho. E ele falando de Tarcísio Meira, e vem Tarcísio Meira. Graças a Deus eu não vi, foi o Tarcísio Meira nesse dia, porque a ressaca foi monstro, cara. Mas enfim, deixa eu te fazer pergunta, porque eu tenho história de uma. Nossa senhora, cara, imagina. Você tinha que escrever um livro, Almir, dessas histórias suas aí, porque tanto que você rodou aí. Cara, eu acho que essa apresentação sua do rodeio, agora que eu tô lembrando aqui, eu acho que eu vi foi em Uruaçu. Não, Uruaçu não, Itaúsu. Itaúsu, isso mesmo. Itaúsu, na pecuária de Itaúsu ali, ó. Porque, assim, antigamente, o rodeio, cara, o rodeio é maravilhoso, é bom demais. Até entrevistei aqui semana passada o Teteba, de Bela Vista, que é um dos organizadores lá. Até dia 4 a 7 de junho eu vou estar lá em Bela Vista, nesse rodeio. Antigamente, né, tinha o Asa Branca, entrava com os helicópteros, e tinha os cavalos de pau de caminhonete. Deu uma diminuída um pouco, né, assim, nesse aspecto aí, mas, cara, o rodeio, ele é mágico demais, né? É, com certeza. Cara, na verdade, o rodeio, ele expressa muito, o rodeio ele tem um quê muito parecido, eu acredito, com as nossas festividades populares. Quando você citou aí que a viola veio de Portugal, mas ela abrasileirou-se, né? Tem um negócio muito importante que aconteceu aí. Por quê? A viola chega no Brasil num contexto de catequização indígena. Era o primeiro instrumento cordoado com cordas metálicas. Eram fios de prata naquela época. Agora você imagina quem poderia tocar viola, era só nobre. Rapaz, se arrebentar uma corda ali, era só 6 meses nobreza, para chegar era outro só grupo. nobreza que tocava viola. Só que chegou no Brasil, já viu, amigo, brasileiro, o nosso espírito ele é diferentão. Já descobriram logo que o macaco prego tinha uma tripa muito dura, difícil de romper, e começaram a encordoar a viola, fazer as violas aqui em território nacional, encordoada com tripa do macaco prego. Aí foi que surgiu viola de Buriti, a viola de coxo, no Mato Grosso, essas derivações de viola. Até que, muitos anos depois, com o desenvolvimento que aí já foi a Revolução Industrial e tudo mais, aí já vê essas cordas que a gente conhece hoje, corda de níquel, fósforo bronze, essa história toda, né, e tudo mais. E aí permitiu que a viola, com esse desenvolvimento do instrumento, cara, aí explodiu nos interiores do Brasil. Porque a viola, Pedro, ela carrega um tipo de afinação que é chamada afinação de função. Por exemplo, eu até trouxe aqui uma viola que o querido amigo, o ladeiro, Joilson Bedin, fez. Olha só que lindinha. Caramba, que obra de arte, hein? Não é? Ele é levinha. Pequenininha, hein, cara? Uma delícia essa viola. Aí, vou tomar um gole aqui. E que madeira que é essa aqui? Isso é marupá. Marupá. A famosa cacheta. Essa madeira, isso aqui é uma busca que eu tenho, uma busca pessoal que eu tenho feito de deixar a viola um pouco mais acessível, cara. Eu tenho o Instituto de Viola, que é o IVAP, Instituto de Viola Almir Pessoa, inclusive, se você me permite, eu vou fazer uma propagandinha. Nossa, manda brasa. Quem quiser aprender a tocar viola, é só procura a gente lá no Instagram do @IVAPViola. IVAP? IVAP, exatamente, Instituto de Viola Almir Pessoa. Mas na verdade surgiu porque você chega lá e IVAP, você tocando viola. Gostei. E aí, o que acontece? A viola, do jeito que ela... Vou fazer o link aqui da questão da afinação primeiro, tá? O lance da afinação de função, por quê? Ela tem a função de ser simples num primeiro momento. Então, por exemplo, se eu tocar de corda solta, quer ver? Corre os dedos na viola, só de corda solta. Só corre os dedos nela. Isso, pode tocar mais forte. Você já manja um pouco, né? Então, mas suponha que você não manjasse nada.
só corre os dedos nela, você já tem um acorde solto. Então, com pouca coisa que você mexer, você já sai tocando algo. Já é musical, né? Já é muito musical, diferente do que acontece em outros instrumentos. Só para fazer uma comparação com um instrumento muito conhecido, o violão, por exemplo, você tocar de cordas soltas, não vai nada, acontecer né? muita coisa. Então, essa afinação de função, ela permitia que o quê? Que o lavrador, com a mão grossa, tocasse na folia de reis, tocasse na festa do divino, tocasse na festa de São Gonçalo, entendeu? Então, isso permitiu que ela fosse um instrumento popular, cara. Né? Exatamente, por isso que ela se popularizou e hoje existe muito mais viola no Brasil do que em Portugal. Lógico, o Brasil é um país muito maior, né? Mas se fosse colocar per capita, por exemplo, nós somos muito mais violeiros. Nosso consumo, né? Muito maior. E aí, falando de afinação, né? Porque a viola também ela tem os tipos de afinação, né, Valmir? Eu sei, assim, eu não sou um instrumentista, eu sei dar uma brincada, nada mais do que isso. Eu sei que a viola tem o cebolão, o rio acima e o rio abaixo, não é o nome das afinações? Na verdade tem mais, por exemplo, por alto, vocês vão lembrando de cabeça aqui, a cebolão. Que é essa aqui, né? Mi, que é um Mi maior. Tem cebolão em Mi, cebolão em Ré, cebolão em Mi bemol, só aí já Tinha foi... Carreiro, acho que era em Ré, não é que ele tocava? Na verdade tem gravações dele em Mi, tem gravações em Ré, então eu acredito que era muito que estava na teia dele, eu acho. Às vezes ele não tinha muita preocupação com afinar a viola no diapasão. Para quem não sabe, o diapasão é como se fosse uma altura universal. Uma frequência, né? Exatamente. Mas, por exemplo, tem a afinação cebola, a rio abaixo, que você citou, rio acima, tem a afinação boiadeira, Paraguaçu. Cara, são tipo mais de 20 afinações conhecidas. Que loucura, né, cara? Cara, e a viola é um instrumento, realmente, eu falo que ela tem um som molhado. Porque assim, as cordas são dobradas, né? E aí então dá esse... É um agudo meio... não sei te dizer, cara. Só sei que é um som bonito. Um veludo. Mais aveludado, né? Mais suave. Exatamente. Mas assim, cara, essa referência que você fez, por exemplo, o som molhado, eu acho que também é uma referência ao que você traz do campo, né? Você é um agrônomo de formação e com certeza tem muito contato com o campo. A viola não tem como, cara. Tudo que se toca nela, ela tem uma... Ela traz... Mas que tudo que faz nela remete, né, a essa coisa do campo. E aí, desde o início da minha carreira, essa relação com o campo, por exemplo, o fato de eu usar chapéu, trazer essas coisas todas... até já andaram perguntando para mim, mas isso aí é um personagem, como é que é e tal? Porque, de princípio, eu não era rural, por exemplo. Eu me tornei rural por escolha. Eu nasci em Brasília, fui criado em Anápolis, e com aquele contato com folia de reis, eu descobri a viola. Cheguei numa folia é bom, hein? Nossa. Cheguei numa folia por causa da festa mesmo. Cheguei por causa da festa. E aí tinha um caboclo tocando. Eu já estava um pouquinho iniciado no violão. Eu já tinha uma iniciaçãozinha no violão, mas nunca tinha visto uma viola, Pedro. Eu cheguei perto assim, cara, falei, amigo, o que é esse trem? Ele falou, isso é uma viola. A minha segunda pergunta foi, quem toca viola é chamado de quê? Ele falou, de violeiro. Naquela hora eu falei, então eu vou ser um violeiro. Pronto. Porque eu estava naquela fase de terminar o antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? E eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu já tinha convencido 3 amigos a fazer agronomia, porque eu falava demais do curso de agronomia, mas cheguei nem a prestar vestibular. E acabei fazendo um pedacinho do curso de administração depois, mas eu estava assim, naquela fase de escolha, mas não tinha nenhum músico na minha família. De buscar a sua identidade. De buscar a minha identidade, mas não tinha nenhum músico na família e aquilo, não tem a ver aquela música, o som da viola bateu no meu peito, doeu. Cara, essa música me descreve. Pedro Bento da Estrada? Exatamente. E aí... Não, Peão Carreiros é Paulo. Peão Carreiros é Paulo, perdão. Peão Carreiros é Paulo. Pedro Bento da Estrada é outro. Então, eu tive assim uma conexão muito forte com esse universo. Então, eu tive 54 dias de músico amador.
Porque eu ganhei minha primeira viola em 16/2/98. Quando foi no dia 10 de abril do mesmo ano, eu fiz a minha primeira apresentação, a gente cobrando um ingresso. Que isso? E foi... Empreendedorismo tá na veia desde cedo aí também. Total, né, cara. Eu bicho? sou filho de comerciantes, né, meu irmão? Meu pai e minha mãe são comerciantes natos, assim, meu pai nordestino. Então, aquela história de colocar mercadoria num carrinho e sair vendendo na cidade. Então, isso aí desde cedo. Eu que fazia parte, por exemplo, meu primeiro contato com a música foi porque eu fazia parte de depósito de banco. Isso com certeza não é da sua época, você é novinho, cara. Mas no BEG, a gente fazia o seguinte, tinha que pegar uma fila gigantesca para poder depositar o dinheiro e depois uma outra fila maior ainda para poder tirar o extrato. Não podia tirar o extrato sempre, porque era caro para tirar o extrato. Tinha que pagar, né? Aí tinha que tirar o saldo e tudo mais. E eu fazia serviço com 11 anos de idade. Aí meu irmão ganhou um teclado, ficou louco atrás de um teclado, isso antes do violão ainda. Louco atrás de um teclado, meus pais deram um teclado para ele e pagaram a aula. Só que aquilo era caro e ele abandonou o negócio. Aí eu falei, cara, não pode abandonar o negócio. Aí eu comecei a tocar para justificar a grana que tinha gastado, sabe? Mas aquilo não podia levar para lado nenhum, não combinava comigo. Até que veio o violão e posteriormente a viola, né? E aonde que entrou a faculdade de música? A faculdade de música já foi bem mais recente, já foi em 2006. Aliás, recente... 20 anos atrás. Muito tempo, caraca, velho. Passa rápido. Passa 2006 muito rápido. o Pedro tava nascendo ali, ó. É isso aí, né, Pedro? Mas o que acontece? Eu fui morar numa chácara e eu tinha um vizinho lá que é o Marcelo Eterno, baita de um trompetista, e ele era professor do IFG. E ele começou a me falar do curso de música da Federal, que eu morava perto. Morava ali no Mansões do Campos, por ali, em Goiânia. Boa demais. Véio. E aí ele começou a me falar desse curso de música. Eu falei, Marcelo, fala sério, cara, eu não sei. Pra você passar numa faculdade de música, você tem que saber ler música, partitura, teoria musical, história. Eu não sabia nada disso, né? Era músico de ouvido. Empírico, né? Empírico total. Tinha iniciaçãozinha, mas não era nada assim. Mas de tanto que ele falou, cara, eu fiquei com esse negócio, uma sementinha. Por isso que eu falo o lance da semente, né, cara? Tem coisa que demora mais germinar. Então essa semente ficou, cara, de janeiro mais ou menos até julho. Quando foi mais ou menos mês de julho, me deu um estalo, assim. Aí o vestibular no final do ano me deu um estalo. Eu falei, Marcelo, me ajuda então a estudar para esse trem. Aí eu ia, a minha ex-esposa fazia faculdade na Católica, que hoje é PUC, né? Ela fazia administração, e eu ia junto com ela, ficava na biblioteca estudando. Estudando, aí eu passei no vestibular de música. Cara, e aí isso foi um divisor de águas para mim, Pedro. É mesmo? Foi um divisor de águas, porque eu tocava em rodeio. Na faculdade, eu recebi uma espécie de chancela, porque não tem jeito. Inclusive o seguinte, para os jovens que estão nos ouvindo aí, tem muita gente falando que não há necessidade de fazer faculdade nos dias de hoje, não sei o quê. Bullshit, balela. Entendeu? Concordo. Quanto mais você tiver formação, e não tem jeito, o tal do canudo, ter passado por dentro da instituição, principalmente se for uma instituição séria. Cara, mas eu acho que não é nem a questão burocrática, digamos assim, de você ter a habilitação ou não. É a questão do desenvolvimento da mentalidade que você tem dentro da faculdade. Concordo com você, mas isso se resume, no final das contas, se traduz num canudo no final, porque isso te mostra que as coisas têm começo, meio e fim. Eu falo muito da questão do canudo, porque o canudo é como se fosse um rito de passagem, não é? Não tem nas tribos lá, que o rito de passagem é colocar, sei lá, a mão para... A consagração, né? Uma formiga te lascar ali todo, você ficou com aquela cicatriz, é aquilo. Né? Então talvez o canudo seja isso, você tem começo, meio, fim, e depois a parte burocrática. Fala isso se não parece demais com o empreendedorismo, cara. Total. Imagina que você prepara a sua empresa todinha para vender uma semente, por exemplo. Aí no final das contas você vai fechar com um baita de um... Prejuízo. Não. Você vai fechar com um baita de um comprador. Mas ele te exige uma determinada chancela que de repente uma empresa estrangeira vai te dar. Algum tipo de certificação, um negócio. Ou seja, você tem que correr atrás da burocracia. Perfeito. Né? Então eu faço sempre essa analogia. Então é o seguinte, aí a faculdade me deu essa espécie de chancela. Porque lá dentro, primeiro eu entrei numa crise de identidade ferrada, né? Porque primeiro eu cheguei lá dentro,
ambiente, os caras falando de música clássica, não sei o que e tal, até que eu topei com uma professora que, bicho, que me fez mergulhar no negócio. De cara, ela empurrou um livro na minha mão assim e falou, ó, lê isso aqui, come isso com farinha. Da Roça ao Rodeio, Rosa Nepomuceno. Que massa, cara. O Da livro Roça que ao já... Rodeio? Da Roça ao Rodeio. Hoje Pronto. está edição esgotada, você paga 100 pau num livro desse. Se achar. Hã? Se achar, né? Se achar. E aí, por exemplo, ali eu entendi essa questão de música sertaneja e música caipira. Tem uma diferença. Total. Né? A grosso modo, em 1929, as pessoas que estavam fruto do êxodo rural, que estavam nas grandes cidades, não queriam ser chamadas de caipira. Por quê, cara? Eu sei que seu público é inteligente, eu posso falar o que eu penso mesmo, assim, legalzão. Olha só, Monteiro Lobato, um baita de um escritor, mas ele lascou com o caipira, cara. Quando ele colocou a questão do caipira, era o capial, bicho de pé, não sei o que, ele arrebentou com isso. E aí as pessoas que estavam na cidade não queriam ser chamadas de caipira, porque poderia ser associado àquele capial, daquele jeito. E aí então os donos de gravadora falam, então tá, se esse povo gosta dessa música, mas não quer ser chamado, vamos mudar o termo então. Ué. Que tal? Sertanejo. Do sertão. Sertanejo. E aí o sertanejo, cara, pegou um outro rumo também. Ficaram aquelas duplas que, né, ainda se auto-intitularam caipiras e tudo mais, mas esse sertanejo pegou um outro revés, cara, pegou uma outra parada, né, que é onde começou a trazer música de fora, né, que é aquele negócio, por exemplo, do Léo Canhoto e Robertinho com aqueles bang-bang, aqueles circo, negócios, né? Trazendo essa coisa de história no meio. Aí, posteriormente, vem você falou agora, meu Deus, Pedro Bento, Zé da Estrada. João Carreiro, Zé Paulo. Pedro Bento, Zé da Estrada. Que aí eles foram, por exemplo, se não me engano, através do governo brasileiro, no México, para apresentar música sertaneja. Só que o que eles trouxeram de lá? O chapéuzão de mexicano e a ideia de tocar com arranjo de trompete. Chegou isso no Brasil e arrebentou. Os metais, né? Depois o Milionário Zé Rico catou isso e pum! Com aquele talento do Zé Rico de jogar a música lá, as notas lá em cima. Então começou essa aculturação. A gente vê muito assim na obra do Chitão e Chororó, isso, claro, né, que é a mistura com country. Aí já trouxe uma roupagem, aquele chapéuzão bonitão, George Strait, aquele chapéu. Não, eles traziam tudo de fora mesmo. Aí começaram a profissionalizar o negócio no sentido de sistema de som. Coitado, imagina só o jeito que Tião Carreiro tocava, meu amigo. Cara, e é engraçado, né? Você vai vendo essa evolução, ele depois vem Zezé com aquelas guitarras, né? Você tá louco. Aquelas guitarras, você vê que aquilo ali é o puro suco do blues americano, né? Do jazz americano ali, ó. Você pode ver, cara, que quem ouve ali e não sabe que é Zezé, acha que é um rock and roll melódico. Total. Agora, tudo isso, Pedro, isso é importante. Eu acho que é importante falar sobre essas coisas para a gente saber exatamente identificar e ter uma audição ativa. Porque eu, por exemplo, cara, eu já me cansei de gastar palavra com essa coisa do que ouve, o que não ouve e tudo mais, mas eu acho que nós, enquanto seres inteligentes, nós pelo menos tem que saber o que a gente está ouvindo. Boa. Aí beleza, você sabe o que tá rolando naquela letra, naquela harmonia, naquela melodia, beleza, não estou pregando que a pessoa tem que ser músico, nem nada disso. Seria ótimo, né, se as pessoas tocassem pelo menos um pouquinho, que a cultura seria diferente. Mas eu acho que você tem que ter uma audição ativa, meu irmão. Existem experimentos sérios feitos com partículas e utilizando sons organizados e sons desorganizados, né, sons tipo música ruim mesmo, vamos falar assim, né, colocando assim. Que esses sons organizados, o que eles fazem com as partículas, as moléculas, essas coisas... A vibração, né? A vibração, eles deixam de maneira organizada, mesmo assim. Eu já ouvi falar sobre sabe? isso. E os sons desorganizados, eles mexem com as moléculas e tudo mais ali. Até o sentimento das pessoas, né? E o que o corpo humano é composto de quê, cara? 70% de água. Né? Então, ou seja, nós somos muito suscetíveis a essa vibração. Então você pode ter certeza que a música que você leva para dentro da sua casa, ela vai fazer toda a diferença. Concordo. A letra que você escuta vai fazer toda a diferença, né? E aí então, eu vou chegar de café, que senão eu não durmo hoje.
Ainda mais esse top desse jeito aí. Então, assim, essa audição ativa, ela nos leva a pensar de maneira diferente e a respeitar, inclusive. Concordo. Almir, e essa história sua lá do parlamento inglês? Você foi tocar para a Rainha Elizabeth? Que história é essa? Não foi para quem dera fosse, né? Para quem dera tivesse sido, né? Para a Rainha Elizabeth. Mas foi uma história muito bacana, que em 2014, de 2014 para 2015, eu passei no edital do Ministério da Cultura, chamado Conexão Cultura Brasil no Exterior. E aí eu fui com mais outros 2 brasileiros para dar um curso de música dentro de uma escola de música chamada World Heartbeat Academy of Music. Tradução literal seria Batida do Coração do Mundo, alguma coisa nesse sentido. E aí fomos, beleza. Só que chegou lá, cara, depois eu descobri que eu passei nesse edital, porque eles lá, né, que avaliavam, eu passei no edital porque eles me acharam muito diferentão. Os meus colegas estavam tocando samba, choro, essa coisa que já se ouvia do Brasil. Bossa Mas nova, e eu com viola, aquele negócio, chapéuzão na cabeça, pagodão de viola. Isso é country? Não, não é country. Não é country music. Vamos trazer esse cara, vamos trazer esse maluco. E aí eu cheguei lá, eu peguei a música do Centro-Oeste e a música do Nordeste para representar. A Cibele Palópoli, ela pegou choro e o Pepe Barcelos pegou samba e bossa nova. Aí nós misturamos esse caldeirão e fomos dar um curso de música nesse lugar. Cara, eles pintaram a escola de verde e amarelo. Academia de música. E tudo que a gente podia falar e ensinar, inclusive a língua, eles queriam saber de tudo. Olha só. Aí nós tocamos não só dentro do parlamento inglês, regendo essa orquestra e tocando a orquestra da própria escola, mas nós tocamos no Wimbledon Tennis Club. Nós tocamos, quer ver onde mais, cara? Na própria escola de música. Mas essa história do parlamento inglês foi muito interessante porque nós tocamos a convite de uma baronesa chamada Floella Benjamin. Ela é uma africana casada com um lord inglês, com um barão inglês, né, no caso. E aí ela nos convidou e tal, aquela festividade brasileira, né, aquela história toda, e nós fomos parar lá dentro. E para chegar lá dentro do parlamento inglês, me desmontaram todinho, né? Imaginei eu de bota, chapéu, fizeram eu tirar tudo, revistar dentro da viola para ver se tinha bomba, se tinha nada. E nós tocamos lá dentro, foi uma experiência incrível, cara. Caramba, a viola te levou em lugares que você jamais imaginou, né? Levou sim. Antes disso eu já tinha tocado em Londres, eu já toquei em Londres já coisa de umas 8 vezes já. Mas antes era para público brasileiro. Tipo festa particular, show? Não, show, boate. Mas era assim, porque em Londres tem uma comunidade muito grande de brasileiros. E aconteceu que em 2007, mais ou menos, eu fui com a família passear em Paris. E nós ficamos num lugar chamado Ui Carrière-sur-Seine, que era na Grande Paris. Só que eu levei um notebook, um bichão desse tamanho, né, naquela época, cheio de imagem de rodeio, cheio de imagem de coisa tocando aqui nas coisas aqui do Brasil. E como eu não sei falar inglês, francês no caso, fiz amizade com uma turma lá que me levaram num lugar chamado Pigalle, em Paris, que é o lugar onde a noite parisiense acontece, é onde tem o Moulin Rouge do filme, aquela história toda. A boemia acontece toda ali. E aí eu abri o notebook e comecei a mostrar para a dona lá de um lugar lá que ela conhecia, ela só falava assim, très bien, très bien, très bien, tipo, maravilhoso, né? E aí, cara, ela me contratou para eu tocar lá nesse lugar. E eu tava, na época, brincando com o negócio de soltar sampler, disparar sampler, com as batidas. Uma percussão ali. E soltava no computador, esse negócio ficava tocando em cima. Quando deu 10 horas da noite, ninguém. Meia-noite, nada. Quando deu tipo umas 2h30 da madrugada, começou a chegar gente, Pedro. Eu falei, caraca, que doideira de lugar é esse, irmão? E aí eu falei, e agora? O que eu vou tocar nesse negócio aqui? Aí eu soltei o tal do sampler. Aí eu ficava assim... Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro do guarda latiu para... E aí foi o que me salvou. E aí aquele negócio... Aí a galera entrou nessa onda, eu fui descobrir que... Depois eu fui descobrir que esse lugar era onde os garçons
prostitutas, todo mundo que trabalhava na noite ia depois do rolê deles. Depois do trabalho deles. Depois do trabalho, aí eu tava lá. Aí amanhecia lá. Aí nessa história eu falei, cara, se a noite aqui em Paris está animada desse jeito, Londres deve ser uma loucura. Aí eu consegui um contato, aí saí com a esposa na época, e a minha filha pequenininha, estava com 3 anos de idade. Nós fomos de ônibus de Londres, de Paris para Londres. Passando aí era aquele... Tem o túnel, né, embaixo, mas nós fomos por cima, que o ônibus embarca num naviozão lá gigante, passa o Canal da Mancha. Tem 2 maneiras de passar, né? Ou é assim ou pelo trem embaixo, nós passamos por cima. E aí chegamos lá, eu caí no agrado dessa turma da noite brasileira. Aconteceu uma coisa parecida com o Pará, parecida com o seu Sarau. Aí você rodou o Londres. Cheguei lá, tava aquele tava na onda aquele negócio. Se um dia alguém mandou forró universitário. Fala mansa. Forró universitário. Aí o contratante, você toca esse negócio de forró universitário aí? Eu falo, toco, claro que toco, né? Doido para ganhar o negócio, e era uma canja remunerada. Aí, só que eu lá nas minhas pesquisas lá no negócio, olha, imigrantes brasileiros em Londres. Primeiríssimo lugar, goianos. Puf. Depois, paranaenses e paulistas. Aliás, mineiro, goiano, mineiro. Pronto, eu tô e depois em casa paranaense e paulista, por ali. Cara, não deu outra. Na segunda música, terceira música, eu risquei isso. Eu só fiz isso aqui, ó. Pronto. Moço, a cerveja voou no ambiente. Caiu assim, o boteco. Que negócio. Aí a banda que tava tocando falou, não, vai aí. Aí eu comecei, não aprendi a dizer adeus. Imagina, brasileiro que tava lá há 20 anos, aí não tinha... O nego ligou pra mãe. Não, nessa época, não. Ligou pra ex. Não, cara. Nessa época, no celular não tava assim, essa facilidade toda, não. Estamos falando de 2007, né? Então era bem desse jeito. Aí, pronto, caí no agrado da turma dos brasileiros em Londres. Aí depois eu voltei, mais 3 anos consecutivos. Todo ano fazer uma turnê lá. Todo ano. Aí fui para Bruxelas, fui para Paris de novo. Bruxelas também tem uma comunidade forte, né? Bruxelas, própria Lisboa também, tem muito brasileiro. Na Suíça e onde mais? Na Alemanha. Teve inclusive uma vez que eu fui e toquei tipo... Em 4 dias eu toquei em 4 países. Dormi o total 8 horas nas 4 noites. Então, assim, tem muita história, cara. Muita água passou debaixo da ponte. Bom demais, cara. Que sensacional, João Amir. E aí, vamos tocar uma violinha? Bora. Olha só, essa música, ela retrata muito, eu acho que a vida da pessoa que ama o seu lugar. Então a gente sabe que a realidade do empresário de agronegócio, do homem do agro, às vezes não é tão bucólica como a gente gostaria que fosse, né? Eu falo com propriedade porque eu sou assim, mas se fosse nessa pegada aqui, eu acho que seria muito interessante. Mas para aqueles que amam o seu lugar, de Almir Pessoa e Manuel Brito. Já terminei a destocar, deixada está molada, é hora de plantar. A terra já está molhada, a semente tratada, eu não posso adiar. O porco está no chiqueiro, o galo no terreiro, as vacas no curral. Isso aqui é meu tesouro, isso vale ouro, esse é o meu lugar. Não troco o meu lugar por nada, melhor lugar sei que não tem. Eu passo o dia trabalhando, a tardinha pescando, à noite eu durmo com meu bem, que vidão, hein? Não troco o meu lugar por nada, melhor lugar sei que não tem. Passo o dia trabalhando, a tardinha pescando, e à noite eu durmo com meu bem. Eu passo o dia trabalhando, a tardinha pescando, e à noite eu durmo com meu bem. Lalaiá, lalaiá, lalaiá.
Aí sim, autoral zona. Que massa, já lançaram ela? Já sim. Essa música, a primeira vez que eu gravei foi no DVD Violeiro do Brasil, que foi gravado lá em Anápolis. E depois eu fiz uma regravação dela no DVD Coração Caipira. A música que me acompanha tem muito tempo. Essa música foi para novela também, assim, não no... Eu toquei lá na novela Em Família. Foi bem bacana. Da Globo. O homem das histórias infinitas. Caraca, bicho. Tem hora que eu fico, Pedro, assim, cara, será que isso não é ilusão que aconteceu comigo? Que tipo de vida doida é essa? Parece que eu vivi um monte de vida dentro de uma vida só. Eu imagino. Recentemente eu gravei para Globo, nessa novela... cara, deu branco agora o nome da... Coração Acelerado, exatamente. Aí eu fiz um empresário. Tá por dentro, hein, Pedroca? Tá por dentro, hein, meu irmão? Ele assiste. Aí eu fiz um empresário mau caráter. Eu falei, cara, isso aí eu não preciso interpretar, não. Isso aí eu só vou imitar uns que eu conheço por aí. Aí foi legal, eu estive lá no Projac, né, para poder gravar. Então, assim, eu faço questão de contar essas histórias, às vezes com questão de detalhes, quando a gente pode, claro, né? Por quê? Tem muita gente, cara, que acha que a profissão de violeiro, de artista, ela é limitada. Tipo, ela se limita ao fato de você tocar e cantar. E você se engana redondamente. Então, se, por exemplo, você tem um filho ou uma filha que tem talentos para essa área, cara, o melhor que você faz é incentivar. Porque, primeira coisa, você hoje em dia não precisa mais fazer uma coisa só quadrado, fechadinho dentro de um casulo a vida toda. Prova disso é você, que é um agrônomo comunicador. Né? Fato. Então... Não tem mais aquele negócio de ficar 20 anos dentro de uma empresa, né? Fazendo a mesma coisa, né, cara? Hoje em dia Cara, eu acho que as empresas a pessoa que é inteligente, o empresário que é inteligente, nem quer isso, cara. Alguém que mora dentro do negócio quer ver a coisa acontecer. Cada um na sua fase de vida vai passando etapas. Com certeza. Ainda mais nesse mundo louco de evolução que a gente tem, né? Então, tantas coisas acontecendo. Então, assim, é importante demais saber aonde você chega. Por exemplo, eu tive recentemente fazendo uma palestra para o Sebrae e o Senar na Tecnoshow. E eles me convidaram para falar sobre legado. Agora imagina, meu irmão, na Tecnoshow, imagina o público que estava na minha frente. Simplesmente no segundo dia eram as mulheres do agro de Rio Verde. E o Almir Pessoa, um violeiro, falando sobre legado. Tinham ali fazendeiras ali que... Terceira geração, quarta geração. Então, só porque, veja bem, o agro, se o agro, por exemplo, se a gente fosse departamentalizar a coisa, imagina que precisaria ter um departamento de comunicação. Eu seria desse departamento, se fosse departamentalizado. Concordo. Eu seria do departamento de comunicação. Então, eu sou um porta-voz de algo que está acontecendo lá, das pessoas que estão nessa cadeia produtiva, e eu venho cá com a minha música, eu vou falar com responsabilidade, porque eu sou um pai de família que tenho por preceito, o lugar onde eu vou tocar tem que caber as minhas filhas. Agora tem muito artista que diz que é do agro, que é isso, que é aquilo, mas o agro é um batidão com a bundinha de não sei o quê, eventualmente fala que ele é fazendeiro, que ele é isso, que ele é aquilo, meu amigo. Não é por nada não, mas eu acho que esse tipo aí... Não orna não, né? Não faz bem, cara. Não faz bem nem para você, nem para mim. Concordo. E não ajuda você divulgar o que de bom nós temos, né? Tira a seriedade de quem é de verdade. Total, cara. Total. Os homens do campo que eu conheço, meu amigo, são diferentes. Primeiro que o seguinte, o cara não quer saber de degradar a natureza. Ele não quer saber de poluir o próprio lugar onde ele vai viver, onde ele... Tirar o sustento dele. Cara, mesmo se pensasse apenas em comércio, Pedro, vai destruir cara, essa conta não fecha. Mesmo se o cidadão pensar apenas em comércio, se ele degradar a área que ele vive, ele não vai conseguir plantar de novo. Tem que desenhar, né? Vamos para outro assunto, que esse é... Almirzão, cara, histórias infinitas, mas, cara, infelizmente nosso tempo acabou. Queria te agradecer demais aqui pela presença, pelas histórias, pelo bate-papo, né? Satisfação poder
Eu que vi você lá na Arena da Viola uma vez, agora tá aqui batendo papo com você, cara, realmente fantástico. Parabéns Maravilha. pelo seu legado, pela sua história. Maravilha. Você continua iluminando aí, espalhando a música sertaneja pelo Brasil. Show. Obrigado, Agro 2, todo você, Pedro, sua equipe, tudo mais, a turma toda, vocês que estão assistindo ou ouvindo aí, enfim, forte abraço a todos vocês. Quem não me segue ainda nas redes sociais, me sigam, porque eu só ando nos melhores lugares, acompanhado das melhores pessoas, tá bom? Amém. @Almir Pessoa Violeiro. Deixa eu achar aqui que eu não tô lembrado se eu te sigo aqui, ó. Manda Almir abraço. Pessoa Violeiro, já achei nóis. aqui, ó. Pronto. Então Show tá de bola. certo. É isso aí, moçada. Muito obrigado você que participou de mais esse episódio junto conosco aqui, Almir. Já estamos passando os 400 episódios desde 2022 Uau. aqui, difundindo o agronegócio, que eu também estou no departamento da comunicação, Que bom. levando aqui o agronegócio para frente, defendendo a nossa bandeira. Fechou? Então, ó, depois dessa aula, dessas histórias aqui, já valeu a sua inscrição no canal, ó. Aqui, ó. Aperta no botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Que coisa boa a gente esparrama no mundo. Segue o nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2. E quer saber de tudo que acontece no Brasil e no mundo? Acesse aí o portal acessado por mais de 10 mil pessoas diariamente, que é o agro2.com.br. Fechou? Bora pro próximo. Me chamaram de caipira tentando me ofender, e meu lugar é no mato querendo me aborrecer. Respondi que sou caipira, eu vivo é mesmo no mato, mas o mundo depende de mim pra ter sua comida no prato. Aí, ó, toma. Me fizeram desafio, na hora eu aceitei. Se beijar a linda moça que você me rei. Eu fui lá para a parada e quando amanheceu me disse que seu amor agora é todo meu. O povo sem entender, dizendo isso é mentira. Dezenas de pretendentes, escolho logo caipira. Se isso é ser caipira, sou obrigado a dizer: ha! O tererê, eu sou caipira até morrer. Ai, O tererê, eu sou caipira até morrer. até morrer. Ai, Valeu, Pedrão. Nossa.